Meus amigos, o técnico Luiz Zubeldia, ele implantou uma coisa nova ali no São Paulo, que tem sido um dos fatores preponderantes para esse sucesso absoluto que o técnico tem tido no time do São Paulo. Eu quero trocar uma ideia com vocês sobre uma volta. Duas, na verdade, mas uma delas é bastante inesperada e a coisa está acontecendo assim de maneira bem rápida. Pode ser que tenha mudança no time do São Paulo e acho que é uma coisa bem legal. E, inclusive, quero falar também sobre tudo o que está acontecendo no São Paulo, tá? Separei os temas aqui, os assuntos, vai ser um vídeo completo, cheio de notícias e informações do São Paulo. Hoje eu vou mais para informação mesmo, vem comigo, chega nesse like aí se você quiser dar uma moral, fala, não, eu vou participar aqui também, dá uma moral no canal, deixa um like também, assista, comente, veja se você gosta, se inscreva aqui no canal se você gostar. Tamo junto? Então vamos lá, vamos falar do nosso São Paulo Futebol Clube. Ó, nós temos aqui, separei os temas aqui. Um deles, eu vou começar pelo Zubeldia, que eu acho que é uma coisa bastante legal. O Zubeldia, ele implantou um sistema de passar jogos, lances, tanto dos erros do São Paulo e acertos, como também dos adversários. O São Paulo, isso é notícia, o São Paulo espalhou ali pelo CT da Barra Funda vários televisores, sabe? Televisão, tem um monte de televisão espalhada ali, instalada em tudo que é lugar, tudo que é ambiente. Antigamente, essas TVs ficavam desligadas, e quando ligava, os caras estavam almoçando ali e passava programa de esporte. Ligava num programa de esporte, eles ficavam assistindo ali, e era o que tinha. Agora, o que o Zubeldia fez? Por exemplo, vai pegar o Red Bull Bragantino. Ele pega os lances do Red Bull, onde o Red Bull vai bem, a força do Red Bull defensiva, a força ofensiva, e fica passando o tempo todo. E também os erros do Red Bull, onde é para o São Paulo tentar explorar esses erros. Então ele fica fazendo um estudo do adversário dias antes, passando exaustivamente e comentando com os caras. Essa é a primeira mudança que teve. A segunda é, quando um jogador vai fazer um aquecimento, ele tá aquecendo ali, ele tá fazendo ali um preparo físico antes, o Zubeldia, em vez de ficar sentado ali, braço cruzado, conversando, ele vai acompanhar o aquecimento do jogador. Ele considera que aquele aquecimento também é fundamental para o jogador depois ter a intensidade dele dentro do jogo. E aí, ele acompanha. Quando o cara vai pro treino, o jogador pega e dá um belo de um passe. O Zubeldia, ele começa a enaltecer, sabe? Exaltar o lance do passe certo, o cara fazendo aquilo que o Zubeldia queria. O Zubeldia vai pra dentro do campo, corre com os caras, e quando os caras fazem uma jogada trabalhada que o Zubeldia premeditou e falou, ó, vamos fazer assim, atacantes e meias. Quando os caras fazem, ele começa a gritar no treino. Ele começa a comemorar e gritar quando sai um gol no treino, falando, essa jogada aqui aí, esse gol, e começa a gritar. Gente, eu não sou de ficar trazendo noticiazinha do dia a dia, que todo técnico faz, que isso se encontra em qualquer time e tal. Todos os treinos têm as suas particularidades. Treino é treino, jogo é jogo, pouca coisa importa se o resultado no campo não for dos melhores, né? Dizem que os melhores treinos da história são o do Osório e o do Diniz, e assim, são dois técnicos que não agradam, pelo menos o meu gosto, sabe? Eu não gosto do trabalho do Diniz, e o Diniz no ataque ainda vai bem. O Osório, realmente, eu não gosto de nada do trabalho dele. Então, enaltecer trabalho de treino, poxa, tem que ganhar o jogo. Ganhou o jogo, o treino foi bom. Perdeu o jogo, o treino foi ruim. Mais ou menos assim, é meio vazio, mas é mais ou menos isso. Agora, quando o Zubeldia, ele tem tido resultados enormes e ele implantou algo novo, eu acho que vale a pena nós trazermos aqui. Ele tem conversado individualmente com muitos jogadores do São Paulo, trazido realmente o que poderia chamar de uma revolução no sistema de treino do São Paulo. E isso tem surtido muito efeito, né? O São Paulo hoje é um dos times que bate de frente com Palmeiras e Flamengo. Os números estão aí que não me deixam mentir. E Palmeiras e Flamengo têm organização, estrutura, grana, tem muita coisa que no São Paulo falta. Então, assim, o trabalho do Zubeldia é para deixar muito orgulhoso, sim, o São Paulino. E enquanto não perder nada, nós temos que sim nos encher de esperança. Ele conversou bastante com o Ferreirinha também, e o Ferreirinha fala em ter dado a volta por cima. Agarrou uma oportunidade e deu a volta por cima. Aqui tem duas verdades aqui, né? Uma delas é, o Ferreirinha só jogou porque o Nestor e o Michel Araújo se machucaram. Isso é uma verdade. E outra verdade é, o Zubeldia,
permitiu que o Ferreirinha jogasse, mesmo com o Nestor no banco no último jogo. Então, muita gente aí, eu fui falar sobre esse assunto e eu vi um cafezinho pra nós. Eu vi que muita gente não tá contente com o Zubeldia ter escalado o Ferreirinha só por conta da contusão do Nestor e do Michel Araújo. Outra galera nem se importa com isso, só pensa que o Ferreirinha virou titular. Independente de qualquer coisa, o Zubeldia pode ter errado de não ter deixado o Ferreirinha jogar desde que ele chegou. Só que agora que ele está acertando, vamos também abraçar a causa e falar Ferreirinha é titular e pronto. O que nós não podemos permitir é que o Ferreirinha vire banco de reserva somente porque o Nestor voltou. Né? O Ferreirinha tá jogando mais que o Caleri e que o Lucas Moura juntos. Ele tá jogando mais que todo mundo junto. Então não tem como, acho que o Zubeldia merecerá críticas se de novo tirar o Ferreirinha. Enquanto não tira, pra mim merece elogios. E gente, uma coisa curiosa também aconteceu aqui é o Lucas Moura, tá? O Lucas Moura, ele veio a público falar que não está digerindo as derrotas para o Cuiabá e também para o Vasco da maneira que foi. Ele fala em perda de pontos, ele fala também de um gostinho muito ruim que ficou de perder esses pontos de bobeira. Só que assim, o Lucas Moura mesmo, contra o Vasco não jogou absolutamente nada e o futebol dele tem caído muito. Agora, se ele tá tendo esse senso crítico de entender que o São Paulo caiu muito naqueles jogos e que ele mesmo precisa jogar mais, eu acho que é o fator principal aqui. O senso crítico pro próprio Lucas, autocrítica que ele deve ter dele mesmo, eu acho que é o que vai trazer ele de volta para ser aquele protagonista, aquele jogador importantíssimo no time do São Paulo. Eu vi gente falando aqui para mim assim, ó, Jubá, o Lucas é igual o Rames, joga mais ou menos quando quer. E eu acho que não chega a ser uma verdade que o Rames só joga quando quer, e também não acho que seja uma verdade que o Lucas só joga quando quer. Vamos pensar que os dois aí têm espaço, têm chance, e que o Lucas Moura, ele representa muito pro time de São Paulo. Ele foi embora campeão em 2012 e quando volta em 2023, ele é campeão de novo. São Paulo meio que não ganhou nada sem o Lucas aqui, a não ser um paulista com o Crespo. Então fica legal de pensar que esse menino tem que dar a volta por cima e que o senso de autocrítica dele tá aflorado e ele vai sim dar a volta por cima. Galera, o Wellington, lateral esquerdo, tem uma proposta para chegar do Torino. Torino é do futebol italiano, é um time mequetrefe do futebol italiano, mas ganha em euro, sabe? A moeda é euro. Então, por ser um time mequetrefe, mas que fala em euro, qualquer euro que chegar aí é bom. Chegou 1 milhão de euros pelo Wellington, dá 6 milhões de reais. 2 milhões de euros pelo Wellington, dá 12 milhões. Então, dá 12 milhões. Então, fica assim, pensando, eu fico pensativo, se o Wellington for sair aqui pro futebol brasileiro, o São Paulo não vai ganhar nada. Agora, se ele for pro Torino e o São Paulo conseguir aliviar uma graninha ainda pro Caixa, liberando ele antes e comprando um outro lateral esquerdo, eu vejo com muito bons olhos. Por um lado, cafezão foi, hein? Por um lado, é ruim. O Wellington não tá nem perto de ser o lateral ideal no meu modo de enxergar futebol. Ele é muito distante de ser um cara bom tecnicamente. Ele é bem rápido, ele tá ajudando no sistema defensivo, mas no ataque ele é horrível, coitado. E ele ainda ele se empenha, ele vai pra frente, ele não é um covardinho que não chama o jogo, ele tenta. Mas assim, tecnicamente é muito fraco. Agora, então pensar que o time do São Paulo, que está numa ótima fase, vai perder o Wellington e pode tudo piorar, pode acontecer, é um pensamento honesto, é um pensamento coerente. Por outro lado, pensar que o Wellington vai abrir espaço para chegar a um lateral do nível do Alexandro é o ideal para o São Paulo se livrar de uma vez por todas de um cara que nunca foi uma realidade para a lateral esquerda do São Paulo, e o São Paulo vai ter num Alexandro da vida, ou um cara pouquinho inferior, mas um cara que vem de fora, para tentarmos ter o que o Palmeiras tem com o Piqueres, que foi lá inventar um cara desse, nós teríamos mesmo que nos livrar do Wellington. E se for pro Torino, se for para chegar uma grana extra, oxe, você tá louco, isso aí é muito bom e eu gosto muito da ideia. O
voltou para o São Paulo, tá? Isso também é notícia. Rafinha está disponível e deve jogar agora, deve começar, não sei se titular, mas deve começar a voltar para o campo agora contra o Red Bull Bragantino. O Igor Vinícius absolutamente sobrecarregado, não que ele não dê conta, ele está dando conta, mas é um cara que a qualquer momento pode se machucar, a qualquer momento pode sentir, ele faz o corredor e ele joga todos os jogos. O Wellington tem saído de vez em quando para o Patrick Lanza jogar, saiu pro Michel Araújo jogar em algum momento. O menino aí, o Igor Vinícius, não sai. No último jogo ele saiu um pouco para a entrada do Diego Costa. Acho que foi o único jogo que ele saiu um pouquinho. Ele não costuma sair dos jogos. Então a volta do Rafinha, ela pode ser péssima pelo estado físico, idade, muita coisa. Pode mudar o sistema de jogo do Zubeldia, que o Igor Vinícius ele é um cara que vai até o fundo e cruza a bola, tem dado assistências. O Rafinha não vai fazer isso mais. Mas no sistema defensivo, com o Rafinha, o São Paulo ganha. Fora a liderança em campo que o Rafinha pode colocar ali dentro do jogo e ganhar os jogos. É claro que quando você tem um técnico tão enérgico como o Zubeldia, a liderança do Rafinha importa pouco. O Zubeldia é o líder em campo. E literalmente em campo, né? Tá suspenso porque, de novo, entrou em campo. Ele pisa no gramado proibido. Ele vai lá e entra no campo. Então ele é um cara que realmente é o líder em campo. Não precisamos de um líder como o Rafinha para os jogadores. Porém, para revezar com o Igor Vinícius pode sim ser uma coisa muito importante e eu tô feliz com a volta do Rafinha. Não acho que mereça ser titular, mas eu estou feliz com a volta do Rafinha. E o Lisieiro é o caso mais curioso aí, porque o Lisieiro não tinha um São Paulino que já não encarava a situação como Lisieiro, ex-jogador do São Paulo. Que bom que foi para o Inter. Que bom que foi para o Curitiba, ou Juventude? Curitiba, né? Que bom que foi para o Curitiba. Que bom que foi para a Grécia. Que bom que vai para a casa do chapéu. Agora, o Lisieiro voltando agora e agradando o Zubeldia, ele pode sim ter um papel importante nesse momento do São Paulo que faltam volantes por conta da palhaçada que fizeram emprestando o Mendes, o Neves, o Luan, e agora você tem aí o Pablo Maia machucado, fica faltando volante pro São Paulo. O Lisieiro volta e agrada o Zubeldia e falam até em polivalência, aquele jogador que joga em várias funções do campo. No entanto, ele também não tem conseguido chegar no porte físico que o Zubeldia exige. Sabe aquela intensidade física que o Zubeldia considera ideal, preparo físico ideal? O Lisieiro está tendo dificuldades para chegar. Sempre teve, tá? O Lisieiro sempre foi isso aí, um jogador tecnicamente razoável, bom, nota 5, 5,5, tecnicamente. E o físico muito longe de ser o ideal, dava até as preguiças, aquela soneira toda. Acho que o Lisieiro ele pode sim escrever história no São Paulo ainda, uma história modesta, mas pode, principalmente pelo momento do tricolor ser um momento onde faltam volantes no time. O Bobadilha voltou também da Copa América lá, mas o Bobadilha ele não está ainda, parece que ele não está em condições plenas de jogo. Então o Bobadilha é um cara que voltou, mas precisa talvez de 1 ou 2 jogos aí para se adaptar de novo, para encontrar a melhor forma física e conseguir voltar não a titularidade, mas a compor o elenco do São Paulo. Titularidade hoje fica mesmo pro Alisson e pro Luiz Gustavo, que se tem alguém que abraçou a oportunidade, são esses dois, né? Esses dois sim, estão jogando muita bola e são muito importantes para essa fase boa do São Paulo Futebol Clube. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto? Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!